Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Sobre isso que você está falando aí, cara, veio uma questão na minha mente que eu queria ouvir de vocês. Vocês acreditam que as pessoas têm um propósito? Você estava falando aí sobre acreditar em coisas e tal, religiões e não sei o quê. E, pô, você acha que, por exemplo, eu impus a mim mesmo um propósito. E aí, portanto, desse ponto de vista, é algo que não foi... Ninguém me deu. Eu que defini para mim mesmo. Que é qual? Eu tenho um objetivo que é de longo prazo aqui com esse programa, inclusive, que é ajudar, assim, alterar ou melhorar, no meu ponto de vista, né? Porque melhorar pode ser, qualquer pessoa pode entender de qualquer jeito, mas é que eu acho que a gente vive uma crise de comunicação e diálogo hoje, na internet especificamente, muito grave, e eu quero ter um impacto nisso. Eu quero mostrar que é possível conversar com o contraditório sem brigar com ele, sabe? É um troço bobo. Bobo não. Mas é um propósito de... Isso é a base da civilização, né? Não, aí. tá, mas assim... Mas é um propósito profissional isso, só ter o propósito de vida. É que assim, eu achava que o propósito da minha vida era ganhar dinheiro, mas aí eu vi que não era. Agora que tu já ganhou, tu viu que não é, né? Não, eu ganhei, aí eu perdi e agora eu tô na fase de reconstruir, tá ligado? Mas assim, o lance de ter grana, assim, você achar que esse é o endgame de todo mundo, não é. Esse é o você acha que é o teu endgame porque muitas pessoas, talvez a maioria delas, jamais alcança esse endgame. E é por isso que eu setei uns objetivos assim meio maluco pra eu curtir o caminho. Mas sobre propósito, que eu conversei com o Pondé, e o Pondé fez uma pergunta que quebrou fortemente, que ele falou assim: quem disse que existe propósito? O que vocês pensam sobre isso? Eu vou pegar essa bola, mas eu posso comentar? Claro, Você pode. falou tanta coisa. Eu tinha umas 3 coisas fundamentais para falar, mas eu fui educada. Você não cortou e nem Eu anotou. não tenho um caderno. Você quer uma folha? Eu não tenho. Eu vou pedir essa... Não, tô brincando. Então, eu já esqueci, mas eu só lembro uma, mas vai. Aristóteles. É famoso isso. Você lembra que, sim, quem pensa cai na melancolia. Isso é um statement. O intelectual, em geral, é melancólico. O filósofo, ele é melancólico. Isso tem 2.500 anos, certo? Então, a autoilusão, ou o autoengano, ou a ilusão, é uma defesa. É um mecanismo de defesa do eu. Que eu, de caso pensado, penso pouco sobre elas, que é mais ou menos o que você está falando. É uma proteção. Senão fudeu. Então eu vou te desconvidar para o meu divã. Pronto, acabou, que eu acho mais segura. Muito bom. Fica aí. Olha ali, ó. O Felipe Pondé, que é meu colega na FAP, inclusive, e que já troquei muitas figurinhas, já fui no programa dele, enfim, conheço o pensamento dele. Ele quebrou, mas eu vou te falar o seguinte, eu vou falar aqui, porque eu também já falei para ele, e ele sabe, e estou usando só esse nome, mas, assim, essa ideia transcendental de propósito é uma ideia que eu acho que talvez a gente não precise mais dela, entendeu? Porque aí a gente fala, bom, mas qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da Terra? Isso é um real niilismo. Isso é muito Dostoiévski, e ele é um estudioso de Pascal, Dostoiévski, eu saco o movimento dele, o movimento ontológico, como ele próprio diria. Então, assim, eu acho que não é a boa discussão, não é o que importa. Dostoiévski, se não tem Deus, então o mundo está perdido, então todos os crimes são possíveis. Se não tem Deus, então nada tem sentido. Essa é a primeira análise que se faz. Não, assim, tirando, assim, sabendo disso, compreendendo a questão dessa maneira, vamos tirar. Aí eu vou trazer essa palavra propósito para nós aqui, que é... Fala que você está rindo. Eu não vou esquecer. Manda a bala aí. Eu cometi o pecado de vir ler o chat aqui.
porra. Não, não é um erro, não. Agora eu fiquei curiosa. Ai, meu Deus, pra que eu fiz isso? Não, tipo... Mas assim, Gente, benéfico e favorável. A proposta da vida é ser feliz, Não, né? peraí. Tipo, ou tem Eu não quero mais micropropósito. ouvir o chat, então tá bom. Não quero, vamos, fui pra né, já mudar que a gente é especialista em não sei o quê, tacar não sei o quê. Mas assim, qual é o teu propósito aqui, entende? O que te move? O que te dá... Mas no geral, ou tem os pequenos propósitos. Um propósito Escuta, profissional, pessoal. o propósito do Igor, eu vou te falar, é grande. Não é pequeno, não. Mas é assim, eu acho pequeno. Não, grande ou pequeno, assim, é o que Não, te pequeno diante da causa. vida. É o que te causa. O que é causa para você? O que te faz abrir o olho? O que te faz acordar de manhã com, sabe, aquele punch? Você tá com tesão de fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu falo para mim todo dia. Insônia é maravilhoso, é importante e a gente tem que dormir bem. Aí eu vou num médico, meio medicina chinesa. É bem peculiar o médico que eu vou, porque ele é um judeu da medicina chinesa. Eu acho até que eu sei E quem é. beleza. Então, Eu só conheço um assim. só em pode São ter Paulo. esse, só pode ter esse. Eu vou nesse mesmo. E aí ele diz para mim, aí eu falo, ele fala, tá comendo bem? Eu falo, tô tentando. Tá dormindo bem? Eu durmo super bem, mas eu queria dormir mais, que eu faço muita coisa. E durmo tarde. Não pode. Tem que dormir hoje. Essa é a regra. Então, eu tenho que dormir até meia-noite. Aí eu falo, juro. Aí eu vejo, estou lendo jornal, estou lendo livro. Já é 1h30, já é 2h. Eu tenho que acordar cedo e tal. Eu falo, ai, meu Deus, eu não me corrijo. Por que eu gosto de ler jornal? Eu falo, não faz sentido. Não quero saber a falação do mundo. Não quero saber a guerra, quem invadiu e o que é o quê. E o presidente falou, meu Deus, eu tenho que ficar lendo o que esse cara fala. Pelo amor de Deus, eu tenho tempo de vida que não posso perder. Aí eu vou lá, e quero saber o que está acontecendo no mundo. Isso me causa, isso é meu desejo, eu quero saber. Eu quero saber, eu quero opinar. Não é? Se a gente está aqui, eu sou como você, eu também acredito na razão, eu acredito na consciência, no debate. Eu quero fazer isso. A gente se mata para escrever, para fazer coluna, para pensar, para fazer curso. Então, a gente ama isso. Que bom. Estou viva, estou feliz. Trabalho um monte, nem sinto. Eu vou do high-low, como diz um amigo meu, porque eu posso estar aqui, é programa, né, que você está no boteco, você fala o que você quiser livremente. Semana que vem, vou viajar para Boston. Vou ficar quase 3 meses... E você faz uma pesquisa mais formal, visiting professor em Harvard. Ótimo. Adoro também ir no universo acadêmico, faço isso também. Que é bom, você lê e você vê o universo da pesquisa. E também você vê o universo pop. Eu não acho contraditório. Eu gosto disso, dessa oscilação, desse altos e baixos, Qual e é ver teu o que são pessoas. É isso que eu acabei de te falar. Não, mas em linhas gerais, tu acha que ele é... Eu acredito que dá para a gente convidar o outro a estar numa relação rica, enriquecedora, de diálogo, interlocução. Interlocos, sabe? 2 locos, diálogo. Isso é a base da filosofia. Isso é a base do pensamento. Eu fiz psicologia, mas eu fiz também filosofia. Depois fui lá fazer. E é muito parecido, né? É humanista, assim. O que é humano e como ele floresce? Adoro isso. Então, assim, a gente está aqui conversando. Eu tenho outras ideias que eu não tinha tido, e eu estou tendo, juntando uma coisa aqui e ali. Eu amo. E que bom. E o mundo está meio louco, e está meio cindido, esquizoide, polarizado. Gente, senta aqui, vamos falar, vamos argumentar. Mais Estado, menos Estado. Mais imposto, menos imposto. Mais Deus, menos Deus. Quantos deuses? Né? Mais ilusão, menos ilusão. Eu sou total do time não ilusão. Mas, enfim, está precisando, vai, né? Cada um pega a sua, eu devo ter as minhas, então... Entende? Então, sim, tem propósito, e a arte é descobrir para cada um e para cada coletivo qual é. Porque aí você vai com gás, né? Aí você vai com coragem, você vai com resiliência. É o que te move, no fim das contas. É o que te move, é o que te move. Causa, é o que te causa, é o que te faz
tá ereto, que te faz criar. Imagina o Picasso, o cara morreu velho, o cara acordava e ia lá no ateliê que eu fui visitar. Em Barcelona ainda tem um restinho, tem o Museu Picasso em Paris, maravilhoso, mas em Barcelona tem... Fiquei chocada com aquelas mesinhas, as cerâmicas, porque eu pintava muito e fazia as cerâmicas. E, mano, o cara velhinho, o cara ainda quer achar o raio da forma. Não é a minha parada, eu não sou plástica, eu sou péssima de manualidade, sou nula. Eu acho linda essa mesa, gente. Eu acho eu observo, eu aprecio esse belo da matéria, mas você me dá uma Moldar a matéria, né, contigo. comida para fazer. Eu sou nula, não sei fazer arroz. Entende? Mas, assim, a arte de cozinhar, a arte da madeira, a arte dos objetos, design, eu gosto de ver. O Picasso vai lá, o cara faz, e ele não... Qual é a tinta? E de novo, Portinari. Fui na maravilhosa mostra Portinari que teve. Cara, é do Brasil, retratou e ficava o dia inteiro. É isso. O que te move é o que você fica o dia inteiro fazendo sem cansar. Isso não é paixão? Isso não é amor? Quando você ama alguém, quando você, né? Eu falo para o meu filho, esse que hoje é ingrato, e fala, ai, chega, para de me dar beijo, você me ama demais. Qual a idade dele? Ele não é tão pequeno, mas ainda não é adolescente, sabe? Ele ainda está nessa fase que ele está virando. Ele está virando o jogo, sim, mas eu falo para ele, raio, tira de mim a vontade de pegar e ficar beijando esse nenê desde que ele nasceu, sabe? Não é? Filho não é uma coisa assim que você quer ficar... E vai ter uma fase ali gente, que ele não isso vai é querer amor. isso, né? Nem me fala isso, Ulisses. Pelo amor de Deus, não estou preparado. Mas não é isso, acho que é isso. Que é. Não, faz a pergunta do Pondé de novo. Que eu... Basicamente a gente estava falando sobre o propósito das Tenta pessoas. lembrar exatamente a pergunta dele. O propósito. Existe propósito? E aí a gente chegou nessa questão se existe o propósito e tal, e ele soltou para mim, quem disse que existe propósito? Eu vou dizer para você que existe propósito. Simplesmente eu assim. já disse. Então, estamos aliados. Eu vou dizer que eu também concordo com a Maria 100%. E, obviamente, eu consigo também identificar do ponto de vista filosófico qual é a referência. E essa referência do Dostoiévski, na verdade, não necessariamente termina se Deus não existe, então definitivamente não existe a moral e não existe o propósito, justamente você tem a leitura contrária, é porque Deus não existe que a gente tem a obrigação de criar propósitos, que é outra linha filosófica importante, mas eu vou ignorar tudo isso para dizer o seguinte, propósito existe, ponto final. Simples assim. Sabe por quê? Porque propósito é um conceito. E os conceitos existem, tal como as realidades materiais, e eles podem organizar a nossa vida desde que a gente, de fato, faça isso. Uma maneira de chamar o propósito, que é bem prosaica, e aí você vai ver que propósito existe, é objetivo. Então, existe você ter um objetivo? Bom, toda vez que você pensa assim, eu vou ficar aqui até eu finalizar essa prova, nem que eu tenha que escrever qualquer garrancho, é um objetivo. E os objetivos, muitas vezes, eles são encadeados, tá? Então, vamos dizer assim, você tem uma intenção, tá? Então, o pequeno fluxo intencional é encadeado em objetivos maiores ou em propósitos maiores. E, eventualmente, os propósitos maiores são encadeados em outros propósitos maiores ainda e você pode passar a sua vida dedicado a um propósito. Então, para mim, não existe sequer discussão se propósito existe, porque é a mesma coisa que eu dizer assim, mas unicórnio existe? Mas é claro que unicórnio existe. Outra coisa eu posso encontrar unicórnios no mundo real e através de uma descrição molecular, celular, trazer uma prova empírica do unicórnio? Não, isso não. Mas eu posso trazer um unicórnio numa série de outras representações? É lógico que sim. Então, para começar, é o seguinte, eu acho que essa discussão sequer existe por uma questão óbvia que os conceitos existem, ponto final. Há uma ontologia, para falar bonito, do conceitual e que é definida pelo próprio comportamento. Quando você realiza alguma coisa que traz encena esse conceito, você está dando vazão, você está dando existência a esse conceito, ponto final, tá bom? Dançar é isso, tá? Cada ato do corpo colocado isoladamente, não tem nada de fluido, não ou existe belo. Né, de belo, mais do que isso, de cineticamente fluido. Ainda assim, dançar é um ato de cinesia fluida. Então, a gente vê em todos esses recortes essa mesma questão voltando e o conceitual é isso.
Dito isso, eu acho que tem uma outra questão que é o seguinte: quando a gente olha a vida de fora, a existência biológica no mundo tem um propósito, aí a gente olha e fala assim, bom, aí é outra discussão. Então não é o propósito. Uma discussão meio religiosa. Exatamente, daí, né? exatamente. Aí é o seguinte, aí essa discussão que ela tem que ser separada em duas grandes dimensões. Uma dimensão a gente chama de teleologia. Teleologia é o objetivo das coisas. Existe um objetivo na existência do ser humano? Outra a gente pode chamar de teleonomia. A teleonomia é o que vem antes. Tá? Então, assim, dizer que o ser humano, o surgimento da espécie é teleológico, quer dizer que o surgimento da espécie tem um propósito, é assumir que existe, nas palavras da Maria, um endgame, por exemplo, um endgame ligado a Deus, que faz com que essa conexão exista e o nosso papel no mundo seja eventualmente evoluir como uma espécie escolhida por, enfim, em função da sua racionalidade, qualquer outra coisa. Quando a gente fala que essa é uma discussão que não é teleológica, ou seja, não existe propósito nesse sentido finalista, mas ela é teleonômica, o que a gente quer dizer é que a determinação do que vai puxar as várias gerações que seguirão não está na frente, ela está atrás. E o que quer dizer que ela está atrás? Ela está justamente no genoma. É a ideia de que o que faz com que uma espécie se prolongue ao longo do tempo é a transmissão do código genético que define aquela espécie, que vai deixar de definir a partir do momento que aquela espécie não estiver mais gerando descendentes férteis com aquela mesma estrutura genômica. O entendimento que eu tenho é que, quando a gente olha de fora, não há teleologia. Não tem... Qual é a finalidade do cachorro no mundo? Essa é uma pergunta que não se coloca. O cachorro não existe por causa de uma finalidade. Ele existe porque existe uma manifestação que vem ao mundo quando nasce um cachorro, que faz sair justamente esse animal que a gente identifica, e aí a gente trata das mais variadas formas e assim por diante. O ser humano é a mesma coisa e qualquer outro ser vivo. O ser vivo, ele não necessariamente vem, ele não vem ao mundo para algo, ele vem ao mundo por causa de algo. Isso não significa que você deve simplesmente dizer assim, então tá bom, então qualquer questão do propósito na vida das pessoas deixou de existir. É o contrário. E isso é essa associação das duas coisas que me parece uma ingenuidade atroz. Porque não é porque o organismo surge, porque no final das contas eu tenho dentro do ventre da mãe uma estrutura biológica que é um ser humano, que quando esse ser humano nasce, ele não deve ter propósitos na vida. Muito pelo contrário. Ele deve ter propósitos na vida porque a gente sabe que quando a gente vive uma vida sem propósitos, a gente vive uma vida mais infeliz. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!